Beleza. Bom dia, galera. A gente decidiu hoje mudar um pouquinho o rumo do curso e vamos falar aí sobre topo, mas um topo mais especial, um topo mais técnico aí. O Daniel desenvolveu um croquis, um topo de planta baixa e, bom, deixa ele falar que é melhor, né? Que o dono da causa é ele. Fala, Daniel. Obrigado, Luizão. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Jaque. Obrigado pelo espaço. A ideia é, né, apresentar bem resumidamente algumas informações sobre uma experiência que a gente teve, que foi de realizar um mapeamento, né, um levantamento de informações topográfica, né, que é um levantamento mais cuidadoso de informações aplicadas ao canyonismo, né. A técnica que a gente usou foi de topografia, né, que permite a gente entender em escala, isso é importante, em escala, tanto a planta baixa quanto a visão longitudinal do cânion, tá? Eu vou pedir licença para compartilhar a tela. Deixa eu abrir aqui só um instante. A ideia desse levantamento começou quando eu fui para a Espanha e conheci alguns cânions, né, na região, na Serra de Guara. Serra de Guara, eu acho que é um dos berços do canyonismo, né, mundial, e na década de 60, né, se não me falha a memória. Se eu cometer algum equívoco, por favor, pessoal, vocês me corrijam, por gentileza. E aí eu percebia que todo cânion que eu entrava, estava lá as informações, né, numa placa relativamente grande, então quantidade de tempo que você leva para fazer, período do ano que é mais indicado para a prática do canyonismo, cuidados, né, recomendações, e tinha um mapa que eu falei, poxa, espeleólogo que fez isso, né? Eu olhava e via um mapa, né, uma planta baixa com muito detalhe e do lado recortes do perfil longitudinal, né? Então, vista de cima, né, como se fosse um passarinho voando, era algo que a gente está super habituado a ver no canyonismo. E a partir daí, isso ficou na minha cabeça, né? Poxa, será que tem no Brasil uma informação como essa? E se eu fosse fazer um trabalho desse, o que eu precisaria ter? Muito bem. Aí, em conversa com esses queridos aqui embaixo, a Lígia Moraes, o Adolfo Milhomem, a Letícia, o Gladson Borges, o Kaká, né? O Rodrigo, o Severo. A gente montou um grupo e decidiu fazer a topografia como se fosse uma caverna, tá? Replicando pelo menos do ponto de vista dos resultados, o que eu tinha visto na Serra de Guara. E aí, uma grande inspiração nossa foi esse livro aqui. É muito comum na França, na Espanha e outros países, um livro que traz aí os croquis, mas entenda que o croquis para esses livros tanto é a planta baixa quanto o perfil longitudinal de todos os cânions de uma determinada região, né? Só um minutinho, não está aparecendo, não apareceu as imagens. Ops. Lá, você tem que primeiro abrir no seu computador, depois ir nesse share screen aí do Zoom. Não. Vou fazer. Você assinala e entra. Vou tentar aqui de novo, só um instante, gente. Foi, agora vai dar. Obrigado, Luizão. Esse é a publicação. Deu? Não. Ops. Eu estou visualizando a capa só. Está visualizando agora? Eu estou. Para mim não apareceu ainda. Vai ver porque eu sou
anfitrião, né? Não apareceu. Bom, se não aparece, que você está já que o caminho é bem diferente. Eu posso colocar, deixa eu tentar de novo compartilhar. Bom, mas grosso modo são publicações que são feitas uma certa frequência, assim, a gente vê, né, nas comunidades quenionistas aí, principalmente na França, né, onde eu tenho um pouco mais na França e na Espanha, onde eu tenho um pouco mais de familiaridade, e a ideia foi exatamente replicar esse estudo, né. Então, eu peguei o livro e falei, poxa, que bela inspiração para a gente começar a produzir algo no Brasil, né, que se aproxime a esses resultados desses livros, né. E até eu fico pensando que o meu sonho seria ter um livro desse sobre uma determinada região, né, então pegar uma chapada ou uma serra e fazer uma publicação dessa, né. E não é só o mapa em si, são informações da formação geológica, da dinâmica hídrica, né, do próprio histórico, né, de como se conquistou, dos acidentes, né, e etc. Bom, a esse projeto a gente criou um repositório dessas informações, que é uma página no Facebook, tá? Projeto Topografia do Quênio Cerrado. Então, está tudo aqui. De antemão, eu falo que quem tiver o ímpeto, né, de replicar esse exercício, todas as informações estão aí, e quem tiver dúvida de como a gente fez, eu estou absolutamente à disposição para passar todos os arquivos, tá? Que a gente utilizou para fazer essa topografia. Mas eu vou usar a sequência aqui dessa página do Facebook. Basicamente, o que a gente traz aqui, a gente tentou fazer da forma mais didática possível, o que é a topografia do Quênio Cerrado, né? Que a inspiração foi, né, fazer um cânion, né, uma topografia de um cânion próximo a Brasília, digamos assim, entregar à comunidade canionistas um mapa com mais detalhes, né? E por ser próximo, isso facilitaria também o mapeamento, tá? Outra coisa foi que aconteceu um acidente, né, em novembro de 2018, e acho que fazer a topografia nesse cânion também teria digamos assim, ó, uma função, né, de que se ocorrer outro acidente, né, simbolicamente falando, né, a gente já teria mais informações para organizar, né, uma outra atividade, né. Bom, esse texto é um pouco esse histórico, né, de quais foram as motivações, né, da ideia de se fazer uma topografia. Tem um outro texto, tá, que é basicamente o mapa do Quênio Cerrado, né. Por que se fazer uma topografia de um cânion, né, e não só um desenho, né, do perfil longitudinal? A ideia, na verdade, é trazer informações complementares que permitam o melhor planejamento das atividades de canionismo, né? Não apenas sabendo a altura dos rapéis, né, mas trazer detalhes, ou seja, informações técnicas desses rapéis, né, a gente acha importante, questões de movimentação de água, né, distância também, né, a gente está fazendo absolutamente tudo em escala, né, a gente vai usar sempre um bonequinho, né, com 1,80 m como referência, informações também das margens, isso a gente considera importante, a parte de caminhamento, né, a gente sabe que a maioria dos acidentes acontece em caminhamento, então trechos técnicos em caminhamento estão aí bem descritos, ossos também, ou seja, toda uma sorte de informações que faz com que o canionista se localize, tá? Então, basicamente esse texto é um breve resumo, né, de como do que é esse mapa, né, ou essas coleções de mapas, né, de como foram levantadas essas informações. E o mapa, ele não é só, né, a representação gráfica em escala do cânion. Ele também traz informações complementares, né? Então, como por exemplo a rede, né, hídrica, né? Quais são os afluentes e qual é a dinâmica de recarga de água, né, dentro do cânion, para a gente começar a entender o conjunto, né? Não só a água que corre naquele cânion, mas
qual que é o sistema que a gente está dentro, né? Que a gente está praticando o esporte. Então, não é eu entender o cânion em si, mas o conjunto dos cânions, recargas, etc. Características geológicas, né? A gente acha super importante, né? E informativo também entender qual que é a rocha, qual que é a formação, por exemplo, qual que é a idade, né, da rocha que a gente está pisando, né? E qual é o tipo de rocha propriamente, qual a broca que a gente vai usar, como a gente se prepara, né, para fazer uma equipagem, né, nessa região, e entender também que aquela característica, ela vai até onde, né? Então, é entender aí né, a partir do mapa geológico do estado de Goiás, exatamente qual foi a formação geológica desse cânion. Em seguida, a dinâmica pluviométrica, né? A gente conseguiu aí as redes, né, do Instituto Nacional de Meteorologia triangular mais ou menos a região. Eu falo mais ou menos porque a gente usou duas bases, né, onde o cânion vai estar no meio, né, dessas regiões, e a gente pegou o histórico aí de 30 anos, que é o recomendado pelo IMET. A gente até entrou em contato com o meteorologista, e uma das colegas, né, que faz parte do grupo, que é a Letícia, também tem um conhecimento enorme da parte de hidrologia e tudo mais, dinâmica pluviométrica, e nos informou. Então, a gente conseguiu fazer um gráfico, né, de qual seria o período mais recomendado da prática do canionismo, não que não se faça nos outros, mas é só a partir das dinâmicas das chuvas, né, o que a gente pode esperar. Perdão, toda a referência a gente colocou aqui, tá? O link para acessar e ter aí um material muito legal. A gente escolheu um só, tá? E foi a dedo. Tá? Mas se quiserem outras referências bibliográficas, a gente está à disposição. A cotação de dificuldade do cânion, né? A gente usou a GBK, o grupo, né? O GBK. Não foi à toa, eu acho que é o grupo que tem mais conhecimento para lidar com o tema, e desde 2019 eu tenho absolutamente certeza disso, quando eu comecei a me aproximar um pouco mais das publicações do grupo, a partir do Paulinho, da Serra, do Intendente, e a gente utilizou essa cotação para classificar. E, assim, sendo muito, muito objetivo, essa cotação foi uma cotação vinda desse exercício cuja água está relativamente baixa, né? A gente sabe que a cotação ela pode mudar dependendo do fluxo da água, né? E também dependendo da ancoragem, né? A parte mais técnica. Então, isso aqui é apenas uma sugestão, tá bom? E aqui tem uma recomendação sobre segurança feita pela Federação Espanhola de Esportes e de Montanha e Escalada, que na época eu estava dentro, né, era associado dessa federação. Quem tiver interesse, acho que é uma federação super interessante, e tem aqui, né, dentro dela tem uma seção de canionismo. Então, quem quiser algumas informações, eu acho que vale super a pena olhar. Mas também tem, claro, são recomendações de uma escola, mas tem a Federação Francesa, que dentro da GBK é o que a gente preconiza, né, seguir. Né? Então, é apenas mais uma informação. Na época a gente colocou essa porque, particularmente, eu estava mais próximo, tá? Mas é apenas uma recomendação, tá? De utilização de informação aqui e é de segurança, né? Mas é isso. Bom, a gente segue o UFC, mas exclusiva, né? Claro, dizia o mundo não é só a França, né? Claro que não é. Tem outras coisas, tem publicações muito boas. Eu vi essa publicação, mas a é muito boa. Eu conheço o pessoal da FME aí, a Laura, né, Sansou, ela é ótima. E o Jean-Luc, né? Jean-Luc. Juan-Lu. Ele é um querido também. Nossa, aprendi tanto com ele. Ótimo. Ele desce Canyon a beça, né? Tá na Colômbia. Tá lá. Tá na Colômbia agora? Você cruzou com ele na Colômbia, não estava. Não, foi muito bom. E cruzei com ele lá na Espanha também, a gente fez alguns cursos. Ele foi o professor. Se você continuar, você está falando de pluviometria, né? Eu acho que deve ter dado até as escalas, né? Deve ter tido tudo. Só para falar que o Paulinho faz uma coisa bem caseira, né? Com esse negócio de pluviometria. Como ele mora na região,
ele tem um pluviômetro lá na casa dele, e aí a gente tem noção de quanto choveu, de quanto o solo está saturado. Claro que não é na bacia que a gente vai descer o cânion, mas é muito próximo, né? E como ele conhece muito a região, ele até arrisca dizer quanto que choveu ali, aqui, ali. Então, essa coisa que o Paulinho faz localmente, né? É muito legal isso, né? Você tem o índice em loco, né? Real, né? O cara que está lá porque quem vai fazer o índice pluviométrico daquela região? Muito difícil, né? Não sei se tem algum pluviométrico para poder calcular, não sei como é que é, mas o Paulinho faz. Acho muito legal isso essa iniciativa do Paulinho faz. Ele tem umas sacadas, né? Muito legais, né? Sim, ajuda muito a comunidade. Vai lá, Daniel, só queria Com certeza. colocar isso. Não, e é isso, por mais que a gente usa informações, né? Quem mora na região é que tem o conhecimento, né? Então, mais do que seguir um gráfico, né? É conversar com quem está lá. Eu acho que é um baita de uma dica, né? Se tiver o telefone, antes de ir. Você está falando da zona de captação, né? Da bacia de captação. Tem um livro do Bacerril sobre hidrologia que fala sobre essa forma, até a forma que é projetada essa bacia. Por exemplo, se ela é uma forma de uma folha mais comprida, você vai ter menos problemas. Se é uma folha mais redonda, você vai ter mais problemas. Ele mostra tudo. É muito legal. Quem não tem esse livro, né, na Desnivel lá, você consegue comprar esse livro. Esse Bacerril é um super conhecedor de águas, movimentos de água, bacias. O cara é um estudioso, acho que é o maior estudioso aí do vulcanismo, né, sobre esse assunto. Vale muito a pena assistir esse livro aí. São dois livros que ele tem, acho que é Hidrologia e o outro... Peraí, acho que tem aqui. Ó, esse aqui é o Manual de Hidrologia para Barranquistas. Inclusive, esse livro tem uma parte super bacana de como os cânions são formados, né? Da ponto de vista até hidrológico, isso muda, geológico, isso muda também a parte hidrológica, né? Pode ser por fratura ou por dobra. Ele faz uma introdução muito legal. Acho que vale a pena quem tiver Outro eu não estou oportunidade. achando. Dois que ele tem, outro eu não estou achando. Deve estar em algum outro lugar. Esse cara É mesmo. Esse livro é muito bom. Gosto muito dele. Ele é um geólogo danado, né? Ele é um geólogo de Madrid, né? Se não me engano, assim. Realmente ele é muito bom. Eu conheci o Bacerril, porque é muito amigo do Morta, né? O Morta é um grande amigo meu, né? O Morta é o rei do croquet Morta. Né? Eu conheci, eu estava em Guara, estava com o Morta, conheci o Salamanca, conheci um monte do cara das antigaças, né? Uma viagem nostálgica aí. Que legal. E o curso do GBCAN de Águas Vivas tem uma parte teórica muito grande, que é baseada em cima do livro do Bacerril. E como o brasileiro tem pouco contato com a água, eu não fiz um curso totalmente prático. Peguei e elaborei muita coisa teórica para ensinar essa coisa aqui de bacia que o Daniel falou, está no curso, os movimentos da formação das rochas, se é mais sinuoso, demora um pouco mais para encher, dependendo da rocha demora mais para encher, então isso tudo está no curso. É uma coisa, é um diferencial aí, não é só entrar no rio e ensinar como você lança um saco resgate, como você sai de uma contra, né? Então tem as coisas anteriores a isso. Eu acho que isso quem propiciou foi o Bacerril, né? Esse conhecimento bem do livro. Que massa. Não, eu acho que é isso. Você está entrando num curso de um córrego, de um rio, é importante você entender o sistema, né, de recarga, né? Principalmente se for em cânions mais caudalosos, né? Sim, por exemplo, quem for fazer o buracão, você tem que ler o buracão a todo momento. Você tem que
conhecer bastante como a água se comporta, porque nos movimentos de água você consegue ler, antecipar, porque senão você passa um sufoquinho nesse cânion. Tem que saber. Não é um cânion diferente, né? Quem for fazer é um cânion mais caudaloso, né? Um cânion realmente é o que o Edu falou. Eu até achava que o cânion era um pouquinho mais fraco, mas não é não. O Edu não exagerou não, galera. Assim, eu achei que ele estava exagerando para falar que esse cânion era mais que o site, mais que o Tabuão na região, né? Mas ele é mais mesmo, ele é mais aquático mesmo, né? Então, quem for, tem que ter um conhecimento bem legal de águas vivas. Então, o que a gente disponibilizou aqui, a gente tem 3 mapas, né? A planta baixa, né? Que é o cânion visto de cima, né? Como é muito comum na espeleologia. O perfil longitudinal, que é o que a gente usualmente utiliza, né? No canionismo. E aqui tem um mapa que mistura as duas informações. Tá? Antes de eu mostrar o mapa propriamente, vai ser o terceiro. Daniel, uma pergunta sobre o corte longitudinal, que assim, eu acho que se você colocar uma escala nesse mapa, ficaria mais legal. O que você acha disso? Qual que é a sua visão? Eu acho que assim, canyons, de preferência os mapas, eles deveriam ter sim a sua escala. Tanto para a pessoa se referenciar a partir de qualquer ponto dentro do canyon, ou seja, a partir da escala, ele entender onde ele está, se localizar, e entender também os acidentes que tem ao longo do canyon, né? Sejam rochas, sejam blocos ou partes que a pessoa precisa se transpor, né? Outra coisa também é entender as escalas dos poços, né? E entender aonde o movimento da água está aí. Eu acho que se tiver águas vivas, é importante que esse trecho seja muito bem detalhado. Não só colocar o perigo, mas como ele se apresenta, né? E a escala permite isso. Então, se você entende que está tendo um refluxo de 1,5 metro, 2, a partir da escala você consegue fazer isso. E no mapa eu consigo trazer isso de uma forma bem importante. Então, assim, acho que são 2 situações que eu acho que o mapa em escala permite, né, ter um ganho, que é movimentação de água, então as representações com bastante detalhe, e também a questão do detalhamento em cânions mais longos, né? Isso faz com que você se localize com mais facilidade e entenda também os desafios que você vai enfrentar, né? Eu acho que essas são as dois principais, digamos, características, né? Que esse mapa te permite ler, até mesmo antes de colocar o pé no cânion, né? Então, acho que Eu fiz a pergunta porque eu vi que houve um avanço na montagem, né, dos croquis, né, em facilidade, com algumas ferramentas, com o próprio Word, mas eu senti falta desse detalhamento um pouco maior para poder orientar melhor o canionista. Você segue um rapel e aí não existe uma escala. Às vezes até tem uma escala do rapel, né, sei lá, 1 centímetro, 10 metros, mas você não tem uma escala no trecho horizontal, ou mesmo alguma identificação, sei lá, esse trecho vai ter 500 metros. Então, eu notei que isso sim, é uma coisa que está faltando, que eu acho que tem que evoluir nesse sentido também, escalonar o mapa. Eu vi que alguns estão usando os fotos, que isso são coisas que já existem em livros antigos, né? Você detalhar os lugares onde são os passos-chave, os lugares mais complicados, tem umas fotos que também ajudam muito. Mas essa história, galera, para quem está dentro do cânion e não conhece, é imprescindível, é muito legal. Então, assim, é uma ideia, né, para que esses novos mapas ou os mapas antigos sejam reformulados e colocados nessa escala. Acho que ficaria mais completa a informação. ou pelo menos, claro que a escala, quando a gente fez, você precisa usar equipamentos que permitam você descrever isso, né? Geralmente os canionistas não têm esse tipo de equipamento, né? Que é uma trena laser, né? Que a topografia, eu nem entrei na parte técnica, tá? Mas acho que a gente poderia até entrar um pouco, que foi feito ligando pontos, né? Segmentos
usando uma trena laser, que é muito comum na topografia de espeleologia, né? Mas se não tiver, eu acho que a utilização do Google Earth ou qualquer outro Wikiloc, por exemplo, permite você ter uma medida aproximada. E incluir isso nos croquis, eu acho que é relevante, né? Dá a real dimensão do quanto existe entre as cachoeiras, né? Por exemplo, ou entre determinados, não cachoeiras, mas qualquer outro desafio, né? Do ponto de vista esportivo, é claro, né? Que é para a pessoa entender, ou seja do ponto de vista da segurança, ou qualquer outro objetivo, né? Que você queira dar. Pontos de referência, né? Tem um bloco muito importante, pode ser, né? Também, então, segmentos entre duas cachoeiras com um bloco importante, né? Eu vi o Então, aparelhinho que o Marcelo comprou um aparelhinho na China, acho que é para golfe. Aí você consegue medir a altura de uma montanha, a distância que você está de um objeto. O aparelho custa R$ 300, né? E é fácil operação, qualquer um vai operar. E claro, operar a lei precisa ter um conhecimento um pouquinho mais de fotografia, né? Eu mesmo não sei operar direito, apesar de eu ser espelho resgate, ter curso de topografia, eu não faço isso nunca, né? Então, se eu for fazer, vou precisar de alguém me orientando de novo para eu não fazer besteira. E esse aí, aparelhinho, acho que é muito legal, porque você pode pôr um homem em ponto e ir fazendo as parciais, porque não dá para você fazer o que vai ter curva, né? Então, você põe um homem em ponto e vai fazendo as parciais. E com uma bússola, você consegue fazer até um pouquinho da curvatura da sinuosidade do rio. Claro, não é uma coisa ideal, mas ela já ficaria melhor. E o aparelho custa R$ 300, você consegue medir até a altura do rapel com ele. E fica até mais preciso, às vezes, que a corda, que a gente fez um testezinho, ficou bem legal. R$ 300, sei lá. Depois eu pedi para o Marcelo falar sobre isso quando ele estiver nas aulas, ver se ele dá uma palhinha sobre isso, que eu achei muito legal para ele. pô, que legal, bacana. Mas ele faz as medições quando o cânion é muito fechado? Porque ele não tem comunicação com a internet, ele só mede distância pela própria lente. Tipo, em golfe, o cara manda a bolinha, eles fixam na bolinha para saber a distância da bolinha, a Entendi. distância do buraco, tamanho que tem a árvore para poder saber que está cada. Então foi desenvolvida para golfe. Só que, pô, Que legal. eu já olhei para o canionismo, né? Nunca vou jogar golfe na minha vida, né? Não tem essa coisa de pegar aquele carrinho, né? Não tem nada a ver comigo. Pular para mim é bom para soltar um monte de cachorro para ficar correndo. Muito bom. Então, gente, antes de entrar na placa, só vou mostrar, antes de entrar no mapa, só mostrar a, a placa, né? É a placa que a gente fez a instalação na frente do... Vocês estão conseguindo ver? Que maravilhoso. É linda essa placa. Olha Sim, sim. que detalhe, cara. Imagina. É uma Coisa placa linda. grande, bem localizada. A gente até tomou cuidado para ter as cores do cerrado, né? Seguir a mesma palheta para não poluir. E um material muito bom. E eu vou só colocar ela agora num outro arquivo para a gente olhar um pouco mais de cuidado. Só lembrando que todas as informações estão disponíveis, dá para utilizar sem o menor problema. A gente vai ficar, na verdade, super contente. Deixa eu só pegar aqui placa Cerrado. Então, essas informações estão também dentro do mapa, né? Então, quem no Cerrado, esse trabalho foi feito com cuidado com o Rodrigo, né? O Rodrigo Severo, ele pegou as cores e foi deixando sempre muito sutil. Ele é muito caprichoso, né? Aqui tem um mapa, né? Mostrando as principais, né? Isso, eu acho que eu não tinha ideia do que era a Serra Miguel Inácio e qual que era o desnível. Aqui nessa mancha, a gente, né? Aí foi a Letícia que fez com super cuidado, mostrou, olha, a serra, né? Com a mancha, né? Assim, a gente consegue destacar muito bem. E aqui é como a gente chega, né? Então, Monte Alto, né? Que é uma vilinha, né? Então, uma localização. Essa mancha, Daniel, a zona de captação, isso? Essa é a serra, A serra é uma inteira, leitura, tá. a serra inteira. Deixa eu aumentar um bocadinho.
Aqui tem as escalas, né? Então tem, né, as informações, quem gosta de mexer com o mapa, né? Tem né, as coordenadas, né? Mas é isso, quem quiser, gente, a gente dispõe todos os arquivos, né? Uma pequena, né, descrição, tá? Um pouquinho geológico também, né? Então, características gerais do cânion, né? Extensão, tudo aproximado, tá, gente? Tá? Número de rapéis que a gente fez, a cotação, a gente colocou, tomou a liberdade, a gente nem entrou em contato com vocês na época, mas eu acho que vocês não iam achar ruim colocar essa informação aqui. Não, Daniel, a informação é pública, está lá no site público, né? Você vai até baixar a cotação, baixar a planilha de acidentes, né? Está tudo público. A gente deixa Legal. posto. É. Então tem aqui o link, né, para acessar, né? A duração, então, separada em 3 tópicos, né? A trilha de aproximação, a descida e a trilha de retorno, né? Aí a gente fez um tempo estimado, né, em 5 pessoas, com nível técnico não, né, sem correr, sem ter muita familiaridade com o Canyon, né? Então, a gente sugeriu aí, sempre sugestão, gente, 8 horas, né? As informações, né, onde acessar essa, né, a página da internet, né, do Facebook. E aqui é a questão dos acidentes, né, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e os funcionários que vão estar sempre cientes, né, das pessoas no cânion. Aqui, a segunda parte, a gente tem normas e recomendações, né? Então, foi um pedido do proprietário, assim, perdão, primeiro, né, que o canionismo é um esporte de risco, né, que traz risco, então, algumas informações, né, recomendações tranquilas, né, de antes de, né, de começar o cânion, observar, né, a entrega, né, do termo de responsabilidade, que foi que o proprietário pediu para a gente. Então, o mínimo, né, que a gente pode fazer é entregar um termo, né, de ciência de risco, né, e entre outras informações antes de iniciar o cânion e durante, né, a prática do canionismo. Bom, a parte de pluviometria, né, a gente também seguiu, né, como a gente falou, né, as informações de MET, tem aqui a fonte do lado, né, que os meses mais indicados para a prática aí, né, de maio a setembro, né, onde a gente vê o mínimo, né, pluviométrico da região, né, mas é tudo uma estimativa, né. E aqui a gente traz o mapa um pouco para dar a real dimensão da atividade esportiva, né, no cânion cerrado. Então a gente tem a bacia, né, que vai tributar nos cânions Cerrado, Cânion Anão e no Cânion Dom Giuseppe. Aqui é o córrego da Porteira, tá? Que é o afluente mais importante. Inclusive, eu e o Léo, a gente foi na nascente um tempo atrás e a gente até desceu esse afluente aqui, né? Foi bem interessante. Bonito conhecer o Cânion, né? Desde o seu início, assim. Muito gostoso. A gente desceu umas partes, assim, que são muito bonitas. Então, esse é o principal tributador, né? Afluente que tributa a água, né? Esses aqui são afluentes secundários. O cânion cerrado é afluente secundário. Aí o que a gente fez? A gente colocou uma linha, né? Desde do Aras, né? Que a gente chegou nessa linha vermelha, né? Que é a estrada. Para ir a pé, a gente sugere uma rota, que é a rota mais limpa, tá? Mais reta e fácil de chegar, que essa aqui não é a única, tá? Deixar super claro que é a trilha de aproximação. E é o que geralmente as pessoas fazem, né? Pelo menos tinham feito até então, não sei como é que está hoje. E esse, em amarelo, está o caminhamento, né? Caminhamento não, a descida do cânion, né? Então a gente até colocou base 0, porque foi a nossa medição. Para, né, que a gente falou, a gente usou um aparelhinho a laser, né, uma trena, então a gente foi juntando os segmentos, né, para dar esse 1,4 km, que é a distância toda do cânion. E a gente precisou da base 0 à base
125, aliás, a gente precisou para 1,4 km, 125 medições, sessõezinhas, que a gente fez à noite, tá, gente? Vocês colocaram a base lá para... Vocês deixaram a base? Não. Era interesse nosso, mas para a comunidade, né, alguns colegas quiseram que eles entenderam que estaria poluindo o cânion. Então a gente escovou a base. Então não dá para refazer mais, né, reconstituir. Mas não tem problema, né? É uma topografia para canionismo, né? Se fosse topografia para caverna, certamente a base estaria lá. Tanto que a gente definiu com esse exercício que uma das bases sempre vai ser a ancoragem, tá? A ancoragem mais alta. Então, a gente até tem um documento descrevendo como fazer topografia em cânion. E até teve um outro, um canionismo, topografia no outro cânion, que é o cânion borrachudo na Chapada dos Veadeiros, que a gente também topografou e com esse aprendizado, né, desse cânion a gente fez bem mais rápido. E já aproveitando, Daniel, te sim, convidar para, se você quiser montar um curso para ensinar isso aí para o GBcamp. maior prazer. Maior prazer. Aí tem que ser presencial, né? Sim, claro, né? Acho que online não vai rolar, né? Tem que ser em campo, né? Claro. Se quiser dar a parte teórica online, tudo bem, mas tem que já se inscrever, tem que saber que tem que ir para campo, né? Tem como aprender em casa, né? Acho que não dá, né? Eu acho que em loco daria para fazer a parte teórica e depois fazer a topografia no cânion. Lembrando que tem que ser no final da tarde, à noite, então isso pressupõe conhecer o cânion, né? É importante, né? Assim, mais segurança. Pelo menos a gente tem feito assim. E depois tem toda a parte de processamento, né? Em software, né? Usando o computador. Então seria uma anterior, uma em loco e depois a pós-tratamento, né? Dos dados, mas com o maior prazer. Nossa, se todo mundo puder ter acesso a essa tecnologia, melhor. Nossa, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Acho né? que vai acrescentar muito para todo mundo. Legal. Brasília, que seja, sei lá, onde for que a gente combine, né? Eu acho que, nossa, um ganho, nossa, um salto, uma dobra exponencial, né? Acho que do que é sugerido até hoje, é isso aí, né? Já pensou se todos os caras tivessem uma plaquetinha dessa? Que coisa linda, né? Pois é, e aí, até fazer também, a gente tem um simulado que a gente usa no software chamado QGIS, que a gente consegue ver aonde a água cai. Então, a gente pega esse mapa e coloca, né, usar a malha do IBGE, né, topográfica, então a gente consegue ler em 3D a bacia. Então, a gente sabe onde a água vai. Então, por isso que a gente usou essas linhas. Então, a gente sabe que, claro que a gente sabe que a água entra aqui, né, mas a gente usou um modelinho para ter certeza absoluta, né. Então, Legal. dá para fazer bastante coisa. Bem bacana. Só para a gente ter uma ideia, pensando em produzir essas placas para colocar em alguns canyons, qual seria o custo, mais ou menos, assim por cima? Claro. A gente teve o privilégio de ter sido pago pelo proprietário do Aras Vogue, né? Ele quis fazer essa placa numa qualidade muito alta, tá? Então, a gente acabou pagando bastante, porque foi uma placa realmente grande, né? Se não me engano, ele gastou R$440 para fazer a placa, tá? Que, na minha opinião, não é caro, tá? Humilde A gente opinião. poderia Assim. eleger alguns canyons, né? Alguns, sei lá, em cada região, eleger um canyon e, sei lá, a gente fazer uma vaquinha ou pegar, sei lá, dinheiro do... Não é comigo, eu não sou da diretoria. Pegar dinheiro do caixa, fazer umas placas dessa comemorativa ou região, sei lá, um cânion por região, não sei, alguma coisa, pensando em alguma coisa, a gente tem umas placas dessas lá, uma no sul, uma na Canastra, uma na Intendente, eleger um cânion, né, que fazer uma votação para ver que cânion que a gente quer colocar uma plaquinha dessa. Eu não acho que não acho. A gente Maravilhoso. vai fazer algumas, fazer presentes, sei lá. Já pensou, tipo, pensando, né? Só uma sugestão, não seja essa, mas a fumaça, que é um cânion que tem mais água, lá no Intendente teria uma placa dessa. Sim. No Selvagem, por exemplo, tem uma placa dessa, que o Jorge até
o que os ministros estão aqui, ele tem uma placa que ninguém estragar, né? Tem uma placa dessa, acho que seria, nossa, muito legal, né? Juntando aí o seu curso, e a gente produzir uma placa também durante o curso, sei lá, em alguma região for o curso. Acho uma ideia, assim, claro, não sei se eu estou pensando grande, mas é uma ideia. E é uma coisa que eu acho que, eu não sei, a gente teria que conversar também. Na Serra de Guara, lá na Espanha, tinha também as placas, um desenho resumido de como é o cânion. A gente resolveu não deixar aqui, né, para priorizar a visão do que é a bacia, tá? E deixar disponível na internet para o pessoal acessar. A Eu gente acho que para poderia o também. Brasil, seria assim, interessante que vocês fizeram mesmo. Eu acho que disponibilizar muita É, ação, nem todo mundo é feminista, né? A gente não quer exato. gente de ser acionado, né? Eu não quero ser acionado para quem não, né? Você quer É. acionado para quem eu não quero. Eu quero que para quem. Ultimamente os Mas, acionamentos da SER são mais para quem e muito menos para a galera, né? Então, não pois é, quer ser acionado para quem ou não. pois é. E aí, nesse mapa tem a saída, né, o percorrimento mais clássico. A ideia também era comprar 10 placas refletivas, a gente acabou não colocando, porque eu tive que viajar e teve outros colegas acabaram indo para outros lugares. Mas é isso, sempre não interferindo no ambiente, né? Então, placas também que são mais ou menos camufladas, mas que dá para ver, né? Esse é um mapa, eu acho que é um mapa muito claro, as informações foram escolhidas a dedo, tudo com letras grandes e bom, é isso, né? Informações muito objetivas, né? Então, esse é o conjunto do mapa. E agora eu vou mostrar mapa não, a placa, perdão. Eu vou mostrar agora o mapa em si. Então, é isso. A pessoa chegou digamos assim, na frente do cânion, ela tem informações muito básicas para segurança e de localização. Então, essa é a função dela. E agora vai ter um mapinha. E aí eu vou mostrar o mapa completo, tá? Eu acho que ele é mais informativo. Todos os mapas, todas as informações têm alta resolução, tá bom, gente? Quando a gente pegou esse mapa que eu vou mostrar para vocês agora, a gente imprimiu no tamanho alta resolução e entregou para o proprietário da fazenda, ele teve 3,20 metros, tá? Então a gente colocou na mesa, eu fiquei emocionado, assim, o mapa, sabe, bem legal, bem legal mesmo. Mapa, né? O mapa, não é não é uma mapinha, é o mapa, né? Jesus, que eu nunca tinha visto um negócio desse na vida. Né? É, e assim, é um mapa com muito detalhe, então todas as fotos em alta resolução, então não ficou borrado, ficou muito legal. Deixa eu compartilhar agora com vocês. Aqui. Estão vendo? Que coisa linda, né? Então, só fazer um primeiro sobrevoo. Aqui tem o perfil longitudinal, né? E aqui você tem a planta baixa. Aqui você vê de lado, aqui você vê por cima. Todas as cachoeiras, elas com o trabalho de corda, elas estão identificadas com foto em alta resolução. Então, antes de ir para o cânion, você tem uma ideia muito boa da cachoeira. Elas foram feitas da parte de baixo, olhando pela frente, tá? Dando a visão geral dela. Elas foram feitas, né, pelo menos a gente tentou fazer da melhor forma possível, né? O nome do cânion, né? Então, só ir até aqui do lado. Elas demoram um pouquinho para abrir porque o arquivo realmente é um pouco grande. Como a maioria dos colegas são espeleólogos e a gente puxou muito isso, né, dos mapas do Espeleogrupo de Brasília, né, do IGB, a gente seguiu a mesma tradição, né, de como
montar esse mapa. Então, de fato, é um exercício de espeleologia para o cânion, né? Então, tem um mapa, a localização, a Serra Miguel Inácio, e a localização, de novo, do cânion cerrado, né, da bacia, que foi aquele mapa que a gente, né, viu na placa. Tá? E aqui a gente traz algumas informações que a gente considera absolutamente importante. Então, a gente tem informações de coordenadas, tá? Então a gente consegue identificar os principais pontos, né? A sede, a entrada do cânion, a base é aquela finalzinha, né? Que eu tinha colocado, né? Que foi a última cachoeira. Então, só para justificar por que ela está lá, então é a última cachoeira, mas é um ponto de localização importante para a gente, e a saída do cânion. Aqui algumas medições, né, básicas para a gente entender a escala que a gente está olhando. Bom, essa topografia ela foi no grau 5, né, de detalhamento. Ela é uma informação muito detalhada, né? Os equipamentos utilizados é uma trena laser, né, uma Disto-X, é um equipamento muito legal, com inclinômetro. Bom, não vem muito ao caso, mas é um equipamento para topografia, né, em cânion. Então, o desenvolvimento linear, né, juntando aquelas setinhas, né, da 0 até, né, a 125, né, as visadas, né, como se dizem, deu aí 1,4 km, né, um pouquinho mais, né, projeção, desnível, né, o desnível é importante, né, para o canionismo, né, deu uma muitíssimo boa, tá? Medição deu 305 metros, tá? Muito, muito bem feito. Aqui um pouco, né, a descrição da equipe, né, do que cada um fez, né. Só também uma informação bacana que eu esqueci de dizer, foram 3 idas ao cânion, tá, gente? A gente não fez tudo de uma vez. Foram três atividades. Então, foi um segmento, né, no comecinho, no meio e no final, né? Que turminha boa essa equipe, hein? Ah, é. Essa equipe, ô, doido. A turma é boa. Qualidade também, né? Ó, turminha boa de serviço. Eu sempre falo que mais que uma turma de trabalho é uma turma, né, um grupo de amigos, assim. Então, a gente foi para se divertir. Então, terminava a atividade, o senhor que é proprietário da fazenda deixou para a gente ficar lá na sede, né? E aí a gente ia fazer churrasco, bater papo, tomar cerveja. Então, sempre foi uma festa, assim, para a gente. Pô, erramos tal medida, pegar o computador e a medida, enquanto já estava tomando cerveja e comendo churrasco. É muito legal. Seu Joaquim é um querido. Seu Joaquim é demais. Joaquim Oliveira. Virou um amigo nosso. E aqui, gente, uma informação super importante que é a convenção cartográfica, que são as representações. E aí a gente fez, sendo muito sincero, a gente, em princípio, utilizar as informações do que a gente está acostumado da espeleologia. Só que não foi o suficiente. O que a gente fez? Usou a simbologia do Zait. Poxa, GBK. pega a camiseta da comemoração dele aqui. A gente pegou que, na minha opinião, são os melhores. Ai, que legal. As melhores representações cartográficas, GBK e GB. Né? Sim. E aí, são representações e algumas a gente adaptou, né? Umas que a gente sabia que ia caducar, né? Como, por exemplo, uma árvore, né, caída, né? Mas é isso, é um mapa que não é um mapa que vai durar eternamente, um mapa precisa de revisão, inclusive esse, né? Precisa ser revisado, melhorado. Foi um exercício, né? Então, rapel seco, né? Comprimento da corda. E a gente fez o cálculo usando a Leica, mas a gente também fez usando o cálculo, né, da corda marcada metro a metro. E a gente bateu essas informações, tá? Para ver se as medições foram bem aferidas. Então, a gente descontou a elasticidade dela, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas a gente tomou esse cuidado de usar os dois métodos, né? Se a gente tem recurso, vamos usar os dois, né? E a gente usou
essa corda marcada, né? A gente usou uma dana de 9 milímetros, né? Tanto que minha corda parece uma cobra. Peguei a corda e ia marcando com a caneta específica, né? Peguei a caneta da Lígia, gastei toda ela marcando metro a metro. E bateu, tá? Desde a ancoragem até a linha d'água. Então, foi bem aferido. Ancoragem em árvores, ou seja, é uma série de convenções cartográficas que não são muito utilizadas no canyonismo, mas que para fazer a leitura de cima do canyon, elas são bastante utilizadas, né? A questão, né, da estação, né, de Brasília, que a gente utilizou como base, nossa, mas teve uma outra também, então essa é a média, né, a cotação, né, a partir do GBK, né, explicando por que que a gente entendeu. Claro que isso é uma leitura nossa, tá? Talvez seja não tão fácil, pode ser mais difícil, mas é só uma sugestão, tá? Então a gente termina aqui, digamos, as informações básicas, né, cartográficas gerais, né? Então, eu esqueci de falar, né? Perfil longitudinal usou essa coleção, perfil longitudinal, né, e planta baixa, essas, né, destacadamente, e a planta baixa, essa representação. Então, dependendo do que você quer ler, você se concentra num desses quadrinhos, tá? Para não poluir muito a leitura de vocês. Coisas que a gente tinha dificuldade, a gente pegou também dos espanhóis, tá? Que na época eu tinha mais fresco. Mas é isso, foi o que foi conveniente na época, né? Vamos pegar aqui um trechinho. Lembra esse aqui. A gente Só foi para... contratado um tempo atrás para poder medir o cavalo, o rabo de cavalo lá no Intendente. Aí fui eu, Ah, Paulinho, até o Bruno, o Diego, era o GPK, para fazer essa medição. A gente não tinha Leica, né? Então, nós usamos aham. GPS, usamos o altímetro, usamos a corda também para medir. Fizeram uma medida. Então, foi a medida oficial até hoje do rabo de cavalo. Foi a gente aproveitou desse rabo de cavalo, né? É uma coisa Maravilhoso. interessante, né? Então, produzimos o documento ainda podemos entrar no parque desse aquele monstro. Eu não lembro da edição, mas acho que foi no 95, 96. O Paulinho, quando eu ver esse vídeo, ele também vai falar para nós quanto que deu, que eu não lembro. Pô, que lindo. Muito bom. Nossa, eu acho demais. Gente, é um método que a gente tem. É, Muito bom, muito bom. Bom, a aqui corda tem uma ajuda muito, né? representação. A corda ajuda É, muito. Aí você pega e vê a elasticidade dela, né? Quanto é que dá, tem um peso, vocês fizeram, né? A gente fez isso. Para o máximo pois é. de elasticidade, depois o peso de É. menos 80 quilos, e aí fizemos. Foi mais ou menos isso. Muito bom. Bom, esse é um trechinho, tá, que a gente tem aqui. Então, a gente sabe desde o comecinho do cânion até o 10º rapel, a gente caminhou 375 metros. Tá? A gente foi de 5 em 5, para a gente ter uma escala. E aqui, ó, a gente sabe que está no centro, 10º rapel, tá, a gente já teve o desnível de 150 metros, mais ou menos, né? Aproximado. Bom, essa marca é a marca da visada, ou seja, é onde a luzinha da Leica, né, da trena laser bateu. Então, a gente fez 3 visadas nesse momento aqui, né? Então, tem assim, ó, tem um bonequinho, é um bonequinho muito legal, usado a espeleologia, mas é um bonequinho de 1,80 m. É uma convenção, só para a gente saber mais ou menos qual que é o desnível, né? As escalas, as comparações. A gente tentou manter também as árvores que a gente representou na mesma escala, as pedras também. Então, ó, representação da pedra, né, que são relevantes para se localizar, né? E a simbologia, né, que a gente tem. Então, por exemplo, se o poço ele está tracejado, é porque não deu pé, né? Você tem que afundar um pouco para alcançar o fundo, né, o leito dele. Se der pé, a gente coloca em três bases, tá? Então, isso também foi respeitado. Calcanhar, joelho, cintura, peito, cabeça ou poço tracejado, tá? Então, se a gente for em outro poço, vamos procurar aqui. O bonequinho nadando.
Muito boa, Daniel. Muito legal essa definição, né? Para saber a profundidade do poço. Bem legal. Deixa eu só achar aqui, que eu acho que tá, esse aqui tem uma seção, Só né? o corrimão lá que não está na escala, né? Porque se o corrimão estiver na escala, tá 2,50 o corrimão lá do bonequinho. Os corrimãos são representações simbólicas, né? Tá? Então, a gente sempre vai tentar, né? Próximo. Manter, O bonequinho, se eu pusesse na altura, né? Eu entendi. Mas é só para sacanear mesmo. aqui, ó, a altura dele, tá vendo? A gente também respeitou um bloco, né, de árvore, né? Deixa eu só colocar, eu esqueci de colocar, perdão, gente, o computador na tomada. Mas é um pouco a representação, né? Né, a parte fechada, né? Do Canyon também, então a gente representou, né? Aqui, ó, tá vendo? Né, do 570 ao 575, mais ou menos, dá no pescoço, né? Então, para entender que o poço todo, ele no começo não tem pé, mas no final tem, né? Então, assim, são formas de representações que, aqui, ó, no pescoço também, né? Que eu acho que foi dando sentido, né? Aí, é isso, a gente consegue entrar no Canyon, andar nele sem necessariamente ter entrado, né? Isso do perfil longitudinal, né? Tá vendo que aqui não tem rapel, não tem trabalho nenhuma, mas a gente consegue saber o quanto a gente anda, né? O quanto tem que fazer de caminhamento até os últimos canyons, né? Aqui é um canyon com uma representação, né? Que a gente tem que descer, sabe que a pedra vai estar à frente, né? Da queda da água, bate na pedra e ela entra meio curvada, né? Tem um poço que de noite a gente está chegando aqui de tarde, ela já está gelada, então vai ter que nadar, né? Não nadar, mas vai ter que andar e vai dar pé, né? Com um bonequinho de 1,80 m, tá vendo? Ó? A gente podia ter pulado, mas não, a ideia é realmente trazer essas informações em escala, né? Então, ó, no final, que tem um atrito, né? Bom, cuidado, e Super aqui o final diferencial, Daniel. Tem toda a escala. De fazer o curso lateral, não precisa ser nesse detalhamento, né? Mas que tenha pelo menos os chaves e a distância, né? Esse detalhamento seria maravilhoso, mas assim, não para fazer em todos os canyons, mas assim, a gente saber quanto que tem, né, de um poço até o outro, de um rapel até o outro, seria bem legal, né? Seria com certeza. se for quanto mais informação você põe, é melhor. Informação nunca é demais, né? Você põe informação, ok, quem não quer não usa, mas é melhor você ter do que você não ter. E o que a gente tem feito em parceria com a Universidade Federal de Goiás são trechos de interesse de análise deles, né, do Canyon. Então a gente sabe aonde nesse mapa eles estão coletando amostra para fazer datação, né? Estão começando a estudar. Tem outros trabalhos de biologia, né, de coleta também. A gente tem exatamente o poço, por exemplo, esse poço. Tá? Então a gente sabe, a gente planeja a coleta e vira artigo científico. Isso é um conhecimento, né, técnico, né? Então está servindo aí para a produção de ciência, né? Isso é Claro, muito legal. Essa escala você tem onde estão as plantações, se essas plantações estão interferindo na qualidade da água em determinado ponto do cânion, dá para fazer inúmeras coisas, né, com esse detalhamento. Dá sim. Imagina, vamos supor que essa água fosse abastecer uma cidade, um vilarejo, você ia conseguir saber onde está o problema, né, de contaminação ou não, você ia poder identificar rapidinho. Exatamente. E quem consegue entrar nesses lugares só nós, né, para poder ajudar os pesquisadores. Então, isso também pode ser um objeto de pesquisa, não é só de esporte comercial, né? A gente pode usar para pesquisa também. Nos Canyons da Chapada, a parceria que a gente tem com a Federal de Goiás, o Departamento de Geologia, é exatamente para fazer a topografia do cânion, né, esse mapeamento, esse levantamento topográfico, né,
E aí, as coletas, todas já referenciadas e dentro desse mapa. De outra forma, a gente nem consegue publicar a informação, né? Não, tem que ter o apoio da ciência, né? Tem que ter o apoio da pesquisa, né? Claro. É. A gente tem edição nos 3 estados, tá? Minas, São Paulo e Rio, que teve a Mãe Água, que patrocinou a nossa expedição. A gente foi fazendo coleta de vários pontos do rio e etiquetando toda essa coleta. Depois a água foi para aí, além do assoreamento que a gente percebeu no rio, da mudança de vegetação, animais, a gente foi pondo tudo e deu todos esses dados para essa manhã, depois ela fez uma publicação sobre Aham, o problema no cânion. Nossa, foi muito legal isso aí, foi um trabalho bem legal. muito legal. Um cânion de 6K que a gente percorreu em 2 pernoites dentro do cânion. Aham. Muito bacana, eu adoro. Eu acho que é bucanologia, né? Que a gente está Tecnologia, fazendo. né? Legal você ajudar, né, as pessoas que vai conseguir fazer esse trabalho, né? Então, se a gente pode, né? Legal você ver as pessoas da comunidade, a região, né, o governo, sei lá, quem que seja, se for para melhorar a qualidade da água, pô, vale tudo. É. E, bom, em complemento ao perfil, né, longitudinal, a gente tem a planta baixa. Então, a gente está olhando o cânion por cima. Então, essas laterais foram respeitadas, tá? As figuras também foram respeitadas. A gente tem, basicamente, informações de rapéis, mas também trechos técnicos. Entenda trecho técnico, a gente já está pensando em desnível importante e já preparando para eventuais resgates, tá? Então, aqui certamente a gente teria que fazer um porteio com muito cuidado, ou então já pensar numa tirolesa, alguma técnica de resgate aí importante, né? Então, sempre que tiver um C, é um trecho técnico e aí já está o desnível sinalizado. Então, se for um grupo, né, dos bombeiros fazer um resgate, já sabe que aqui vai ter que usar a técnica, né, adicional para transpor esse obstáculo, ok? Então aqui tem o rapel, tem os blocos, né? Aqui são as visadas, que são as nossas marcações, né, da topografia. Claro que elas não estão presentes, mas foi a nossa forma de manter ainda essa memória, né, que infelizmente a gente não tem. Mas tudo bem. Então foram duas, né, visadas, né, duas marcaçõezinhas, né, aqui os tocos, né, que você tem um desnível importante, tá, essa representação, né, lembrando que lá embaixo no mapa tem, né, tem por onde a água corre, né, com mais importância, os poços, então a gente coloca, tá vendo, tem espaço para andar, né, então não é um poço que vai tocar a parede. Então, uma árvore representada, desníveis importantes também, né? 2 desníveis importantes. Então, né, uma outra ancoragem aqui. À medida que você vai olhando o mapa, né, no primeiro momento é um mapa meio poluído, né, cheio de coisa, mas à medida que a gente vai olhando, vai ficando super simples, né? Quem tem mais familiaridade, né, com esse tipo de mapa, né? Então, aqui, ó, 2 desníveis importantes num trecho técnico de 6 metros, né? E isso é muito. Aqui teve um menos, está errado, mas Nossa, é muito legal, né, todo. Daniel? Porque a gente consegue ver onde que você vai passar, você não resgate essa resgate, onde você vai conseguir passar com a máquina, onde você não vai interagir com a água, né, e a máquina. E alguns pontos onde você pode ter Sim, helicóptero, né, que no Canyon a gente tem a vantagem de poder, né, ser auxiliado por helicóptero, mas pele não tem essa opção, né? Mas o canyonismo, tipo, você mostrou uns pontos lá, poderia fazer um resgate fácil com helicóptero, né? Então, assim, legal, né? Esse mapa para o Corpo de Bombeiros, para um CT, né, do resgate, até mesmo para a própria equipe, nossa, é outro mundo, né? é. Sabendo o que você vai fazer, né? Com orientação, no escuro. Esse mapa ele foi entregue para o coordenador, né, do Espelho Resgate na região,
né? Então, o Willam, Saboia e Nacional, inclusive, né? Desculpa, Willam. E também a gente sugeriu 2 pontos, tá? De aterrissagem de helicóptero aqui, tá? A gente não colocou porque não é informação, né? Que o canionista vai usar, né? Mas existem 2 pontos na metade superior e na metade inferior. Tá? Então, uma informação um pouco mais detalhada, né? Quem conhece o Cerrado sempre vem por aqui, né? Mas a gente quis fazer o detalhamento um pouco maior, né? De onde a água anda, né? Percorre nessa região. Então, esse mapa ele ficou até mais parecido com a espeleologia, né? Mas um pouco para detalhar, né? Onde a água pode vir eventualmente, né? Então, ficou uma ilhinha, né? Lembrando que está realmente tudo bem na escala, né? E é isso. Bom, é isso. A gente manteve também a mesma escala, a saída com 240 metros, né? Então, é igual aqui. Bom, né, as fotos também ilustrando, né? Aqui, ó, se não me engano, quem que é? A Lígia, né? E aqui está a Lígia Moraes, né? E o Adolfo Milhomem, né? Mas, né? Então, no final, ó, desculpa, ficou menorzinho, mas, né? O bonequinho, né? 240 metros e a gente respeitou também, né? Os 240 metros para cá. Tá? Uma única limitação desse mapa foi que os mapas eles não necessariamente conversam quando vocês encostam os dois. Ops. Eu não estou conseguindo. Ah, tá, porque realmente não dá para diminuir. Tá vendo que um é maior que o outro? Tá? A gente decidiu manter dessa forma esse na escala, né, que está descrito embaixo. E esse não, porque não ia caber com as informações complementares, tá? Então, porque a gente quebrou eles no meio, tá vendo? Então, para manter os dois juntos, a gente resolveu não manter na escala, mas de uma forma consciente, tá? Todas as representações que a gente tem, as importantes na planta baixa, você vai ter no perfil longitudinal. Então, é fácil se localizar, tá? E como o canionista está mais familiarizado ao perfil longitudinal, a gente manteve a escala no perfil longitudinal, tá? E a continuidade na planta baixa, para facilitar a leitura, tá? Depois que a gente perguntou para alguns colegas, tentou manter um pouco dessa forma. E acho que você está mutado, Luizão. Agora eu tô vendo. Tá. Mostra para nós aí. Pega um rapel e mostra na longitudinal, depois eu só para ter ideia como é fácil. Ok, vamos pegar, por exemplo, aquela que você viu. Bom, vamos pegar o rapel 9. Rapel 9. Vamos aqui. Rapel 9. Super simples, né? Não, vamos pegar outro, peraí. Vou pegar o mais... Esse aqui que a gente estava olhando anteriormente, o 10, né? Tem uma descida de 4 metros, tem um poço, um corrimão e depois uma descida aí de 42 metros, tá? Aqui está até recomendado uma ancoragem intermediária, tá? Beleza, então a gente tem o rapel 10 e o rapel 11. Vamos na planta. Então, tem um caminhamento, a gente se aproxima mais para a esquerda, porque aqui tem um desnível importante, inclusive tem muita gente que se joga por aqui, né? Que é um poço muito gostoso, lembrando que ele não tem fundo, né? Pode dar para pular. E aqui a gente representou, tá vendo o pezinho? Então a gente está falando que é possível também descer, com cuidado, né? Andando devagarzinho nessa calha, né? Até onde chega um pouquinho para a esquerda e entra no poço, ok? A gente nada no poço, geralmente para cá, a gente chega na parte seca, onde tem as pedras, né?
onde inclusive tem um corrimão, e a gente tem aqui a ancoragem, onde a gente vai fazer o descenso desse rapel. E esse rapel, a gente, como trabalho de corda, a gente definiu com 42 metros, tanto pelo cálculo, quanto pelo uso da corda, né, esticada, então foi pelos dois. A gente fez a medição completa e depois a gente fez a medição também se ancorando aqui, tá, como ponto intermediário. Então a gente começa a descer esse rapel numa parte mais seca, até onde ele molha, né, e a gente desce um pouco mais para a direita desse intervalo aqui, até onde a gente acessa esse poço maior. Vamos dar uma olhada nesse poço maior? Então, digamos, o primeiro terço, né, até a árvore, depois os outros 2 terços numa descida completa, mas tem gente que faz ela direta. Então, esse poço é um poço que a gente chega, né, com um desnível importante aqui também. A gente para aqui, mais ou menos, e aqui tem umas rochas, né, como referência, inclusive, né. Aí o rio segue. Vamos dar uma olhada aqui na visada A50, por exemplo, né, no final desse rapel número 11. Então, olha lá, a gente veio aqui, a gente pode tanto soltar, quanto descer, perdão, deixa eu aumentar, quanto descer a pé, né, então os pezinhos, para descer, dá uma nadada no poço, vem aqui, tem aquelas rochas onde a gente faz a ancoragem, pode descer a essa sim, está tudo em escala, pode descer diretamente os 42 metros, ou fazer uma ancoragem intermediária. Aqui tem um poço que não vai dar pé, o bonequinho está nadando, né? E aqui segue, ó, rocha como ponto de referência, a segunda rocha como ponto de referência, árvore e os tocos. E aí segue o mapa, né, nessa primeira sessão. É claro, assim, não é um mapa tão simples, porque tem mais elementos, mas uma vez que você começa a comparar, brincar com eles vão ajudando muito, assim, o trabalho, né? Eu acho que é um mapa que foi a primeira tentativa do grupo de fazer, então tem coisas que eu já mudaria nele, ele precisaria ser melhorado, e eu adoro pensar isso, porque quer dizer que a gente aprendeu com o processo. Então a gente já terminou o mapa falando, poxa, dá para coletar diferente, dá para coletar mais rápido, dá para ter mais referência, né? E assim, a gente se preparou bem, né, para fazer esse estudo, né? Mas como foi o primeiro, realmente deu trabalho, mas foi recompensador. Muito, muito legal. Tanto que outros já estão saindo, né? Tanto na Serra Miguel Inácio, já tem um mapa bem, bem avançado, quanto na Chapada, né? Com projetos aí. Isso é legal lá, a marcação com os pezinhos, né? Se você vem no perfil longitudinal, né, você olha e fala, bom, tem uma desescalada, mas aonde? Aí você vai, pega a ponta abaixo e vê até onde você vai, vê os cuidados. Você já vai sabendo por onde você vai andar, né? Você não vai chegar no rapé e falar, bom, por onde eu vou descalar agora? Deixa eu ver. O que você economiza de tempo com isso e segurança, né? Tem mais segurança, você sabe que é por ali. Não vai arriscar uma descida para a margem direita. Eu sei que é possível, mas não vai arriscar, né? E assim, todas as informações são consensuais no grupo. Se uma pessoa chegou a falar, não, aqui não é legal, não dá para descer, a gente cortava, né? A ideia é priorizar a segurança. Então, tem um exemplo interessante aqui, ó, por exemplo, aqui tem o menos 4 metros, né? Pedir desculpa que às vezes está menos, às vezes não tem um sinal de menos, tá? É um erro no mapa, mas tudo bem. Por exemplo, aqui, gente, não tem rapel. E é o 10º trecho técnico, ó, mostrando, tá? Não tem trabalho de corda, mas é uma área que é recomendado, tá? Por ser um trecho técnico, a passagem à esquerda do rio, né? Aqui, ó, o pezinho, de novo, né? Um corte Então, num croquis normal, você chegar aí e falar, bom, por onde eu vou, né? Você vai fazer o seu trajeto. E pode ser que você escolha um outro trajeto, né? E você tem que voltar, perde tempo, se arrisca, né?
você tendo essas informações, você chega nesse trecho já sabe que é para o lado esquerdo. Né? Você economiza muito tempo. Imagina, se você tem 20 trechos desse, quanto você economiza de tempo? Não ter que visualizar, fazer a sua linha, né, de descida, você já vai sabendo que é muito mais fácil. Assim, o retorno que a gente teve da comunidade de canionismo, né, principalmente de Brasília, foi que o mapa era era exagerado, né, tinha muita informação, né, mas a ideia não era de que a pessoa pegaria essa topografia, colocaria no impresso, ou anotaria na mochila e iria com ele. Não. A ideia é com que as pessoas utilizassem esse mapa, essa representação do cânion, para tirar o que elas entendessem que fossem interessantes para fazer o canionismo, né? E a partir dessas informações, seguir, né, a atividade esportiva, tá? Então, assim, a gente entende que realmente tem muita informação, mas essa é a ideia, né? Conhecer o Canyon em detalhes que de outra forma a gente não teria acesso, né? E aí o canonista sentaria em casa e faria o seu próprio croquis, entende? Sim. A partir de uma metodologia muito potente, né? Assim, de escala e tudo mais. Então, assim, qual é o nível do canonista? O que é importante para ele? Se o canonista ele não tem algum receio, ele está iniciando, quer ir com esse mapa inteiro? Ok, vai com esse mapa inteiro, imprime em várias partes, plastifica ou vai no telefone, como achar melhor. Mas se é o canonista mais antigo, mais experiente e vai fazer esse canyon, ele pode só pegar as alturas dos rapéis, né, e seguir em frente, né? Eu não Então vejo não é um mapa acabado, é uma representação do canyon para ser utilizada. eu não vejo como você vai criticar o excesso, né? O excesso você usa o que lhe convém, o que você precisa. Agora, quando falta, que aí sim é uma crítica. Você falou, se você pode pegar esse mapa antes de entrar no Canyon, estudar e ver os pontos chaves, você pegar, ou bater foto, ou você gravar na sua cabeça onde são os pontos chaves que você está com dificuldade. Eu fui fazer o Pontirone de Sino, e à noite fiquei estudando o Canyon, porque ia fazer só eu e o alemão, sozinho, a gente fazia integral. E é um Canyon A5, A6, né? A6 V5. Então, eu estava com receio do Canyon. E eu não tinha esse detalhamento desse Canyon. Tinha algumas fotos do perfil lateral e um texto totalmente romântico, né? Aí, pelo texto, eu vou morrer nesse Canyon, né? Porque todas as passagens, lá nos tobogãs, eu não lembro mais, mas era um negócio assim, falar, Jesus, né? Assim, quando eu fui fazer, claro que é um Canyon difícil, claro que tem alguns ejetos, tem que passar uns lugares de encurvatamento, em apneia, tem umas coisas diferentes, mas não é uma coisa assim, né? Então, se eu tivesse um detalhamento desse, eu ia entrar muito mais sossegado nesse Canyon, porque eu não conhecia, não tinha ninguém que conhecia, eu só tinha o croquis. Um croquis, claro, muito mais elaborado que a gente tem aqui, sim, mas não era um croquis assim, sei tudo. Então, esse detalhamento você fica muito mais tranquilo, principalmente em canyons aquáticos. Com certeza. Eu acho importante, assim, tem situações que a gente não tem muito claro, né? Então, por exemplo, esse croquis um pouquinho mais detalhado, né? Existe uma queda d'água que tem 3 estágios, não diria nem fracionamento, porque você fica em pé e tudo mais. Não pode ser fracionamento, né? Então, tem um detalhamento dele, de onde você pode ficar, né? E tem mais ou menos a descrição do espaço, né? Então, às vezes pode gerar dúvida, mas com uma informação um pouco maior, a pessoa nem precisa colocar no croquis, mas ela viu e falou, não, vai dar pé. E está tudo bem. No meio da descida vai ter um rapel, né? No 5º metro, por exemplo. Então, vai descendo mais ou menos 5 metros, ela vai perceber que tem que tomar mais cuidado, né? Então, são detalhes que, claro, o canionista mais experiente, ele vai descer e está tudo bem, né? Ele já passou por isso muitas vezes, ele vai saber lidar com a situação, né? Mas às vezes não, né?
vezes a pessoa precisa de um pouco mais de informação para se manter mais seguro, né? Então, pode ser algo mais simples, mas pode ser algo realmente complicado, né? E daí eu acho onde as duas metodologias se completam muito, né? Tanto o perfil longitudinal na escala, quanto a planta baixa também na escala, né? Isso são informações que vão te ajudar muito, né? E é assim, o meu sonho seria, viajando, né? Seria pegar, por exemplo, uma região e fazer igual o livro da Serra de Guara, né? Então, os 10 canyons esportivos, né? E ter essas informações, ter descrição geológica de cada um, né? Mas antes disso, né, um capítulo introdutório falando da hidrologia da região, né? Como é que os cânions foram formados, a parte geológica com bastante descrição, né? Se tiver um parque, falar do parque, né? Enaltecer a importância do parque, da proteção ambiental, né? Do quão importante, inclusive, é o próprio canionista, né? Para a proteção dessas áreas, né? Afinal de contas, a gente acessa áreas, né? Locais que poucas pessoas acessam, então o esportista com um papel de preservação ambiental importante, né? Coisa que eu vejo muito pouco aparecer. Então, bom, na Chapada, a gente tem um pouco trabalhado nessa direção, assim, e esse foi o primeiro, espero, primeiro de muitos Daniel. É que a legal gente vai publicar. experiência, essa maneira diferente de ver, né? Ver os mapas, divulgar essa informação, ter a informação dentro do treino. Como eu disse, o excesso nunca é demais, né? Eu não vejo como demais, né? Porque não tem, esse excesso não traz peso, né? Não traz na bagagem, né? São coisas muito leves, né? Assim, você pode armazenar na sua memória, ou armazenar no telefone, ou você não usar se você não quiser, mas né, não tem como ser. Não tenho crítica quanto a esse excesso. Esse excesso é muito bem-vindo, né? E tem mais excessos desses pelos cânions do Brasil hoje. Espero. Só chamar a atenção que assim, todo o material está disponível na página da internet, né, no Facebook. Tudo, tudo, tá? Só não tem a parte de processamento, que tem que mexer com software específico, de topografia, né? Mas quem quiser, a gente disponibiliza. Tudo, Eu tudo, tudo. vou, esse vídeo aqui eu vou postar no grupo, no GPK, né, para todo mundo. Depois você põe os links, logo depois que eu postar, Claro, põe os links, por favor. foi um prazer. Bom, galera, legal o Daniel dar essa contribuição para nós, né, um trabalho de levantação da bandeira, tem desenvolvido aí muito bem, né? Espero que consiga dar o projeto e dar os cursos aí para a galera poder essa visualização de uma coisa mais técnica, né, mais completa, informações, acho que é o futuro da gente ser mais técnico, né? O GBK, ele precisa tentar deixar a gente mais técnico, né? Quanto mais técnico, eu acho que é melhor para o esporte, é melhor para o grupo, é melhor para a comunidade, né? É melhor para todo mundo, né? Então, a gente sempre vai priorizar, nosso lema é seguir a técnica, né? Procurar a técnica, aprender, se reciclar. Acho que quanto mais técnica, melhor. Obrigado, Daniel. Obrigado pela aula, obrigado pelas considerações. Imagina. Que dê certo esse curso, né? essa produção de placas, quem sabe, sei lá. Né? Mas assim, eu penso grande porque eu sou pelo canionismo, né? E eu penso que eu sempre, quanto mais coisa tiver no canionismo, mais coisa técnica tiver no canionismo, melhor. Eu não ligo muito para competição, eu não ligo para foto, para filminho, mas eu ligo para coisa técnica comigo, eu fico com os olhinhos brilhando. Né? Se eu for apresentando o mapa, meus olhinhos estão vibrados. Adoro isso. Muito legal. Eu também vou para esse lado, viu? Confesso. Para mim, eu gosto muito da parte mais técnica, assim. Produção de mapas eu gosto muito, né? Com certeza é que tem gente bem bacana que eu acho que dá para fazer
grupo bacana de produção de informações e de representações de Canyon. Né? E só Esse falar mesmo... Esse seja formado, então, que a coisa desenvolve. É. E, bom, gente, pedir desculpa, assim, de alguma imprecisão, né? Essa conversa acabou sendo marcada bem rapidinho, né, em cima do laço. Então, se eu fui impreciso, cometi algum erro, peço desculpas. E é isso. O grupo, né, que fez a topografia está à disposição. Não foi só o trabalho de uma pessoa, foi um trabalho realmente de uma equipe, né? Tem muito trabalho aí. E adiantar mais que trabalho de coleta de informação, é trabalho em escritório, processando informação, assim, foram muitas horas. Se não me engano, foram 130 horas de processamento, né? Bastante. Mas é prazeroso. É bonito, dá trabalho, mas é prazeroso. Bom, galera, é isso. Vou terminando por aqui, senão vai deixar o vídeo também muito grande, né? Vou terminar por aqui, vou parar de gravar agora. Valeu, galera. Espero que gostem aí desse conteúdo inesperado e bem rico, né? Valeu, galera. Abraço. Falou.